Muitas academias em diversos estados brasileiros têm desenvolvido pesquisas sobre quais são os impactos do agrotóxico na saúde humana. Essas pesquisas demonstram que os diferentes princípios ativos que são utilizados na fabricação dos diversos tipos de agrotóxicos, eles estão intimamente relacionados a diversas doenças, como, por exemplo, doenças nos rins, doenças respiratórias, doenças neurológicas, câncer, até mesmo abortos espontâneos, malformações fetais, entre inúmeras outras doenças e até mesmo morbidades. Quando a gente considera qual é a percepção do indígena sobre o impacto dos agrotóxicos, a gente lida com outro universo de narrativas. E aí a gente está agora preocupado em tentar compreender a forma como os indígenas percebem esse impacto. E aí é muito recorrente os argumentos de um impacto direto aos corpos. Mas que corpos? Não só os corpos humanos, mas os corpos das diversas existências que são reconhecidas no território que são habitados pelos povos indígenas. A gente vê nas narrativas deles alterações nas condições corporais dos diversos bichos, dos peixes, nos produtos da roça, até mesmo no mel e, portanto, nas abelhas, nos insetos, como gafanhotos e, enfim, inúmeros outros. E aí a gente começa, então, a ser desafiado de que, enquanto a gente fala que o agrotóxico tem uma íntima relação com o tema da saúde pública e implica desenvolver políticas de saúde pública para garantir a sustentabilidade da vida no corpo humano diante de todas essas doenças que são reconhecidas como provocadas pelo impacto do agrotóxico, conversar com os indígenas, a gente lidar com argumentos que estão diretamente relacionados à noção do corpo. E aí a gente agora, então, quer conversar sobre a necessidade que a gente tem de ampliar a nossa noção de saúde para a gente poder expandir o alcance desse impacto do agrotóxico, considerando e levando a sério essas várias outras dimensões que a gente observa nas narrativas dos povos indígenas. E aí a gente vê como é muito recorrente entre vários povos indígenas a preocupação de produzir um corpo forte. E cada povo tem uma noção específica e diferenciada do que é um corpo forte. No entanto, a gente observa uma recorrência de que um corpo forte é um corpo animado, é um corpo disposto, é um corpo corajoso, é um corpo forte, porque os povos indígenas têm uma preocupação cotidiana de produzir corpos, de fabricar corpos que estejam dispostos a fazer as suas danças, a ficar bonito, a fazer suas pinturas corporais, a ter força para andar na mata, ter resistência para andar na mata, para desenvolver suas atividades de coleta, de caça e também da atividade de produzir roças, e também um corpo animado e disposto para fazer visita entre as famílias, para conversar, enfim, toda essa condição de produzir laços sociais, de produzir essa dinâmica dessa vida cotidiana, ela depende de um corpo forte, animado, disposto e que desenvolva determinadas competências e habilidades. Mas como é produzir um corpo forte? E aí, quando a gente aprofunda, e esse aprofundamento só é possível desde que você tenha a oportunidade de conviver com os povos indígenas e observar os seus comportamentos cotidianos na vida da aldeia, a gente observa como eles têm uma preocupação cotidiana de tabus alimentares. Existem regras do que a criança, o jovem, o velho, o adulto pode comer ou não, que tipo de caça que é permitido comer, de peixe que é permitido comer, até de produtos de roça que é permitido comer, porque cada alimento vai produzir um efeito na construção de um corpo. Existem alimentos que podem produzir um corpo vagaroso, preguiçoso. Existem alimentos que podem produzir um corpo resistente, forte, com ossatura forte, que pode cair, correr, que não quebra. E aí a gente começa então a perceber
que produzir um corpo forte está relacionada a diversas regras alimentares, e não só alimentares, mas também a regras de comportamento. Existem comportamentos que são desejados, idealizados socialmente, e comportamentos que são constrangidos socialmente, porque eles também vão influenciar na produção de um corpo forte. Então existe uma outra noção de corpo, um corpo que é fabricado, e essa fabricação depende muito então da forma como você se alimenta, dos comportamentos que você desenvolve, e ele vai redinamizando as competências e habilidades desse corpo. Então, quando a gente vai conversar sobre os impactos do agrotóxico sob o ponto de vista do indígena, a gente observa nas suas narrativas essa preocupação do impacto justamente na fabricação desse corpo. Mas é muito interessante porque ele não está focado só na fabricação do corpo humano, ele está pensando sempre em quais são as condições da vida no território que é habitado, que vai ter uma relação direta com a forma como esse corpo vai produzido. Então, se você tem uma água que está contaminada e esse corpo tem uma relação direta com essa água, isso vai influenciar na fabricação de um corpo contaminado. Se você tem um território onde a caça está tendo alteração na sua alimentação e acessando alimentos das lavouras vizinhas e ficando contaminado, porque os bichos têm exposição direta ao uso contínuo dos agrotóxicos, então isso também vai afetar a produção desse corpo humano, porque esse corpo humano ele consome muito dessa caça. Então a condição de vida desse animal vai também influenciar na condição da formação desse corpo forte sob o ponto de vista indígena. Então, quando a gente pensa sobre qual é o impacto do agrotóxico na saúde humana sob o ponto de vista indígena, a gente é desafiado a ampliar essa outra noção de corpo, porque a gente passa a reconhecer que a água faz parte desse corpo humano, que a terra faz parte desse corpo humano, que os animais fazem parte desse corpo humano. Então, portanto, pensar sobre o impacto do agrotóxico na saúde, sob o ponto de vista indígena, a gente percebe que é o impacto na condição de viver desse corpo humano e, portanto, na condição do território que esse corpo humano habita, porque é uma visão de que esse corpo é nutrido por esses vários outros corpos que coexistem com ele. Quando a gente fala de território, é importante a gente remarcar que a gente não está falando aqui de território nessa concepção geográfica de um território que tem um espaço delimitado com tantos valores de extensão territorial em hectares, ou de um território que tem um documento registrado no sentido de que é um espaço passível de ser reconhecido com fronteiras delimitadas. A gente está falando de território no sentido de território de viver. Falamos sim de território demarcado, que é onde os indígenas habitam e frequentam no seu cotidiano, mas é muito mais do que isso, porque a condição desse território ele tem a ver também com a condição do modo de ocupação no entorno desse território. Então, o território de viver, ele na verdade está considerando fenômenos que acontecem tanto dentro de uma terra indígena demarcada quanto fora de uma terra indígena demarcada, porque esses agrotóxicos que são utilizados nas lavouras vizinhas, seja de algodão, de soja, girassol, cana e outros, ele tem um impacto direto nas águas, nos ribeirões, nos córregos, na terra onde os indígenas escolhem para fazer as suas roças. Portanto, falar sobre agrotóxico implica a gente reivindicar o desenvolvimento de políticas de saúde pública para garantir saúde não só ao corpo humano, mas saúde às condições desse corpo humano viver. Portanto, trabalhar com os povos indígenas é uma experiência da gente também aprender essa outra forma de ver e como a gente pode se inspirar nessa visão e se expandir e trazer ela também como instrumentos para que a gente possa incorporar nas nossas reivindicações de sensibilizar o poder público para que ele também possa ampliar a sua concepção de saúde.
E como a gente então, aqui remarcando antes de finalizar, que a noção de saúde, a saúde é uma palavra construída culturalmente na nossa trajetória histórica da nossa civilização ocidental moderna, mas que essa palavra saúde como um conceito abstrato, ela não existe também para os povos indígenas, ela não tem uma validade universal. Será que existe uma palavra saúde dentro do vocabulário dessas inúmeras línguas indígenas que os linguistas identificaram, cada qual tão diferente e específica? Então, não existe. Então, o exercício é como a gente traduz saúde sob o ponto de vista dos indígenas, né? E daí, então, a reflexão que eles nos colocam é essa outra noção de corpo.